cumprimentos, graça e paz a todos. Eu participei de parte da liturgia, apenas mencionando agora a minha saudação. Quero convidá-lo para que você abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, dos versículos de 1 a 6. Como bem mencionei na última semana, nós vínhamos refletindo sequencialmente, de forma expositiva, no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, mas por ocasião do aniversário da igreja e de momentos distintos que nós temos em nosso calendário aqui, pessoalmente em nossa comunidade local e também a respeito ou a despeito até de outras programações, hoje pregarei em outro texto, falando um pouco sobre uma igreja em que o Senhor a chama, que faz parte de um conjunto que nós costumeiramente chamamos de igrejas do Apocalipse. Melhor seria chamarmos de igrejas da Ásia Menor, que era a localidade onde se encontravam, e lá receberam então da parte de Cristo Jesus, o Senhor, instruções, boa parte delas censura, confronto, mas sempre um consolo e um chamado à transformação. Apocalipse capítulo 3, dos versículos 1 até 6, nós vamos ler a carta que foi endereçada à igreja em Sardes. Portanto, permaneça, se você puder, com a sua Bíblia aberta, e nós vamos refletir aqui nesse texto com a graça de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículos de 1 a 6. Acharam, irmãos? Diz assim a Santa Escritura: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Versículo 6, vamos juntos? Quem... Oremos mais uma vez. Pai Santo, é a tua palavra bendita, verdade eterna a nós. Muito celebramos o teu nome nessa noite, muito te agradecemos, Senhor. E se há um grande motivo de louvá-lo, é porque o Senhor tem nos dado a conhecer da tua palavra. Essa igreja tem pregado a tua palavra, tem a estudado, e livremente temos anunciado o evangelho do Senhor. Obrigado por esse privilégio. Bom Deus, ajude-nos uma vez mais a que compreendamos o que tens a nos comunicar. Apesar de mim, apesar de nossa nulidade humana quanto a entender verdades espirituais, suplicamos que teu Espírito traga luz sobre nós, e cada coração que aqui está seja instruído. No bom nome do Senhor aqui oramos. Amém. Nós estamos em festa, isso já foi dito inúmeras vezes hoje, e é bem verdade. E ao término do culto teremos uma recepção, com enfeites, balões, com bolo, com parabéns. Tudo isso é muito bom. Mas existe algo que a festa pode nos tirar percepção. A festa enfeita, mexe, traz um tipo de maquiagem, acaba suprimindo algumas verdades que deveriam estar muito nítidas e latentes diante de nós. Quando nós geralmente nos arrumamos para uma festa, nós colocamos uma roupa diferente. Nós mexemos no penteado, a gente se prepara e vem de modo distinto. É um dia de festa. Se você encontra alguém bem vestido num dia comum, você chega a perguntar: onde vai ser o casamento? Para onde você vai? Porque é comum que a gente esteja diferente. Mas veja, a despeito do dia e ocasião, Jesus nos vê como somos. E nós estamos aqui num compilado de igrejas onde o Senhor está chamando-as a verdades. E nessa igreja, irmãos, existe uma palavra muito dura que brada sobre ela.
ela podia desfrutar de uma reputação, ter na sua cidade, nos arredores e na vizinhança, um bom nome. As pessoas conheciam, sabiam o local de culto, entendiam onde se encontrava aquela igreja. Para as pessoas era uma igreja ativa, talvez uma igreja com muitas programações e festas, com coral, com canções, com ministérios. Mas Jesus olha para aquela igreja e dá-lhe uma sentença profunda, dolorida, mas salutar e oportuna: tens nome que vive, mas estás morta. Por isso, irmãos, desejo refletir com vocês nessa noite acerca da importância de sermos lembrados com urgência por Deus, que as aparências enganam, mas Deus tudo vê. Nós precisamos ter sim uma estética santa que comunica. Nós precisamos ter cara de igreja, mas as aparências somente não bastam. Queira Deus que essa igreja erigida por sua graça por 38 anos alcance outros tantos mais até a bendita volta do Redentor. Mas nestes anos adiante, ela se mantenha uma igreja que tem nome de que está viva, mas que genuinamente permanece viva para a glória de Deus. O rótulo, a embalagem pode nos enganar. Muitas vezes nós vemos um embrulho como selo gospel, mas Deus está dizendo: isso não é meu e não me pertence. E aqui também nós entendemos que aquele que é dono da igreja é que está falando com ela. O diagnóstico é muito preciso, porque é aquele que tudo vê e conhece. É claro que os irmãos bem sabem que Apocalipse é um livro de muita figura de linguagem, de muitas comparações, figuras que nós por vezes nem entendemos. Supomos, especulamos, mas não sabemos. Entretanto, quando nós lemos aqui o primeiro versículo, que ele diz essas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, é o próprio Cristo que no primeiro capítulo se apresenta dizendo que ele anda no meio dos 7 candelabros, das 7 estrelas. É o Cristo que passeia no meio da igreja, que conhece. É o Jesus que está aqui nesta noite, que independe do rosto que fizemos enquanto cantamos, se erguemos ou não as mãos, se cantamos com força ou mais, assim, tímidos, ele vê quem somos e bem sabe. Então, a respeito do perigo das aparências que enganam, acerca de uma igreja que festejava o seu bom nome, mas que diante de Deus não gozava de grande reputação, o Senhor traz 3 advertências e uma palavra de consolo, de encorajamento. E a primeira advertência, irmãos, está aqui no primeiro versículo. Pode passar, filha. Primeira advertência é contra uma fé de aparência. Vamos juntos esse primeiro versículo. Ao anjo Isto é uma das frases mais tristes que uma igreja pode ouvir, porque ela não está ouvindo do mundo. Não são pessoas que de forma limitada estão julgando aquela igreja. Não é um membro descontente que saiu para lá e está falando mal. Não é aquela hostilidade que nós estamos habituados a receber de pessoas que são anti-Deus, mas é do próprio Cristo. Ele está dizendo para aquela igreja que ele conhece as obras daquela igreja. Deixe-me lembrar, irmãos, o diagnóstico mais preciso que possamos de qualquer forma receber vem de Jesus. Nós temos uma grande deficiência, uma dificuldade em fazer um autodiagnóstico do nosso coração. Por isso que a Escritura diz que o coração é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Você não tem compreensão da profundidade dos seus pecados até o Espírito Santo lançar luz sobre você. Você acha que a sua palavra maldizente não é tão forte quanto aquele que falou de você. Você acha que a sua postura de frieza não é tão fria assim
quanto aquele irmão que foi frio certa vez com você. Nós sempre atenuamos os nossos pecados e agravamos os de outrem. Mas agora Jesus está dizendo: eu conheço as tuas obras. Meu irmão e minha irmã, Jesus conhece a nossa igreja. Jesus conhece a igreja, talvez de você que está aqui nos visitando nessa noite. Mas Jesus também conhece pessoalmente a vida de cada um de nós. Existe uma crise que nós estamos experimentando no evangelicalismo brasileiro, no cristianismo deste nosso tempo, de crentes nominais. Eles vêm à igreja no domingo à noite, mas quando saem do culto, vivem uma vida em prática como ateus, como se Deus não existisse. Jesus conhece as nossas obras. Ele sabe quem somos. Ele está nos vendo. Nós não impressionamos Deus, irmãos. Não é porque a gente fala um aleluia mais forte, não é porque a gente levanta a mão, não é porque nós fazemos carinhas de adoradores, aleluia. Deus não se impressiona. Deus não está impressionado com o nosso vocabulário, irmãos. E John Bunyan já dizia: na oração é melhor um coração sem palavras do que palavras sem coração. Conheço as tuas obras, é Jesus bradando e dizendo: eu tenho um raio-x sobre você. Eu vejo bem quem você é, eu estou te olhando profundamente. E deixe-me dizer que essa palavra tem dois pesos. É um confronto a você que o Senhor está te chamando à transformação, ao arrependimento. Mas é um consolo para você, servo e serva de Deus, que tem andado em fidelidade. Talvez muitas vezes você tenha pensado: ninguém me vê. Olha quantas vezes nas agruras da minha vida choro e lamento. Mas Deus está vendo e conhece as tuas obras. Amém, meus queridos? Em continuação, o texto diz ainda para nós, no versículo 1, neste ponto, que essa advertência contra uma fé de aparência. Ele diz: tens nome de que vives e estás morto. Via de regra, igrejas sérias têm um rol de membros. Elas têm uma lista. E nesta lista consta o nome de todos aqueles que um dia professaram sua fé e foram ali arrolados, ou recebidos por transferência. O presbítero Cláudio citou e hoje à tarde compartilhou comigo, e a gente se emociona junto. Na primeira lista, no primeiro rol, de quando a igreja foi organizada, lá estão alguns nomes. Nomes de homens e mulheres de fé, homens e mulheres de Deus. Alguns já tombaram nessa terra, estão na eternidade com Cristo. Outros aqui estão. Mas uma verdade salutar é que esse rol de membros não atesta se você está arrolado nos céus. Esse rol de membros pressupõe que você é um crente. Afinal de contas, nós conversamos com você, fizemos a classe de novos membros, ensinamos a palavra, fizemos algumas perguntas sobre a sua decisão de fé, mas nós não podemos garantir se de fato você experimentou do novo nascimento em Jesus. E qual é o grande problema aqui? Havia um rol de membros na igreja comum, na igreja local, mas esse rol de membros não era condizente com o rol de membros lá nos céus. Essa é uma pergunta retórica e óbvia na sua resposta. O que mais importa para nós, irmãos? Termos um diagnóstico de vida com Deus ou com os homens? O que mais importa para a gente? Ter um nome, ser reconhecido, ser famoso? Ou Deus dizer: eu conheço Ele, eu sei bem quem é? Você deve orar para que nunca caiamos nesse pecado, de termos um nome de quem vive e sermos mortos. O Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, traz uma ilustração de um pastor que um dia a sua congregação estava definhando. Ninguém queria orar mais. Estavam desleixados na santidade. Abandonaram o compromisso com Deus. Ligaram o piloto automático e viviam a vida de qualquer jeito. E ele então num culto anunciou: no próximo domingo eu farei aqui o ofício fúnebre do sepultamento da igreja. E todos estão convidados. O pessoal ficou triste, mas ficou curioso. Se tem uma coisa que pega a gente é a curiosidade, irmãos. O povo ficou curioso. Vamos lá ver o que está acontecendo. E na semana seguinte lá estava aquele caixão, aquele ofício fúnebre, aquele sentimento mórbido, e as pessoas curiosas, tristes, um já querendo pular no cangote do pastor. Que absurdo é esse? E o pastor disse: gostaria de convidá-los, que os irmãos, um a um, venham à frente e prestem condolências aqui nesse caixão. E os irmãos começaram a se levantar e foram olhando um a um ao caixão. E na medida que eles olhavam, eles saíam em lágrimas e voltavam ao seu lugar. E quando aquilo acabou,
os irmãos se olharam e se arrependeram diante de Deus, porque dentro daquele caixão o pastor colocara um espelho para mostrar que a vida espiritual daqueles crentes é que estava matando aquela igreja. Nome de que vive, mas estás morto. Nós precisamos, diante de Deus, de revitalização, de renovo, de avivamento, de restauração, que só o Espírito de Deus traz. Amém, meus irmãos? Se uma igreja está morta é porque há pecado, irmãos. É porque há desleixo na obediência ao Senhor. Cuidado, irmãos, contra uma fé de aparência. Meu irmão, você pode viver uma vida de encenação. Você pode fazer de conta que é crente. E até ficar chateado quando a gente confronta você. Mas lembre-se de uma coisa, e jamais esqueça que um dia você estará diante de Jesus, e nós não estaremos lá. Nós não estaremos do seu lado. Cada um de nós prestará conta unicamente diante de Cristo. É tempo de se arrepender e ter um nome de que vive e viver de verdade, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Jesus é que traz vida à sua igreja, e nisso nós cremos. Que Deus nos livre como comunidade de fé, de um dia deixarmos de ter a vida do Senhor em nós. Segunda verdade aqui nesse texto, irmãos. Versículo 2. Ser vigilante e consolida. Vamos juntos, irmãos. Versículo 2. Ser. Em toda a igreja aqui do Apocalipse ou da Ásia Menor que Jesus trata com elas, o Senhor sempre usa analogias da própria cidade. É muito comum. Se você estudar as cartas, você vai ver que o Senhor usa instrumentos, comunica àquela igreja, a compara com elementos que haviam na própria cidade. E uma das coisas que essa cidade de Sardes se vangloriava é porque ficava num lugar alto, numa fortaleza. E por muito tempo aquele povo se vangloriou dizendo: nós estamos guardados e fortes e nem o inimigo pode sobrevir a nós. Mas aí, em dado momento, ela foi atacada. E por uma brecha que havia no muro, eles conseguiam escalar. E aquela cidade foi tomada. Já não vivia mais o seu auge. Então, quando o Senhor diz ser vigilante, todos aqueles habitantes lembravam em um momento da história daquela cidade, em que um dia, se arrogando tão fortes, os seus inimigos vieram no momento que eles não estavam vigilantes e acabaram com aquela cidade. É uma advertência de Deus a nós, como diz o apóstolo Paulo: quem está de pé, cuide para que não... Irmãos, nós estamos bem, aleluia. Jesus tem dado crescimento à igreja, aleluia. O Senhor tem avivado o nosso coração, tem nos levado a obedecê-lo, a santificar a nossa vida, glória a Deus, irmãos. Mas amanhã é outro dia de batalha, mas amanhã é outro dia de luta, mas amanhã nós precisamos dobrar os nossos joelhos e buscar ao Senhor novamente. Ser vigilante, ser vigilante. Irmãos, Jesus, e aqui presbítero Juvelino citado pelo Haroldo, me lembro de uma frase que corriqueiramente ele dizia no nosso meio, com o dedinho levantado: vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. Palavras do nosso Senhor Jesus. A vigilância é enfaticamente repetido na Escritura, esteja atento. Vigiai, o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Vigia, eu sei que é um jargão do evangeliquez, vigia, crente, preste atenção na sua vida de fé, feche as brechas, apare as arestas, cuide da sua vida com Deus, ser vigilante. E nessa vigilância, nessa atenção que ele está falando, sejam alertas. Ele diz, nesse alerta, fortaleça ou consolida, na nossa versão atualizada, o resto que estava para morrer. Tinha crente no CTI espiritual. Eles estavam a horas de morrer. E o que é que nós podemos atestar? Que de fato não eram nascidos de novo. Não haviam conhecido Jesus. Tinha gente lá nominal. Tinha gente lá que gostou da música, que gostou do movimento, que veio à igreja porque achou legal. Mas ele diz, vigia,
dá tempo, prega, volta à vida, desperta. A Escritura diz para nós em Efésios, irmãos, capítulo 5, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. A mesma Escritura diz, já é tempo de despertarmos do sono, é hora de acordar, irmãos. Nós não podemos esquecer em noite de celebração, que a vida não é celebração somente. A festa de aniversário acaba. O bolo vai para a geladeira e se fizer uma marmitinha, aleluia. Vai para casa, depois acaba. A vida comum continua. O desafio permanece. Fortalece os que estão para morrer. E a terceira advertência aqui no versículo 3, vamos juntos? Lembra-te. Até aí. Lembra-te. A terceira advertência àquela igreja é lembrar daquilo que ela recebeu. Lembra daquilo que você recebeu e ouviu. Irmãos, nós precisamos valorizar o que nós temos recebido e ouvido. Já fez um cálculo nos seus anos de igreja, quantos sermões você ouviu? Quantos estudos bíblicos, quantas pregações, quantos devocionais você ouviu? Quantas vezes Deus nos exortou, edificou, consolou, confrontou e sempre nos instruiu? De tudo isso que você tem ouvido, o quanto você tem guardado? Alguns de nós estão em busca de uma fórmula mágica para a transformação espiritual. E quando você está sensível a isso, cuidado, que você virou presa fácil de falso mestre. Porque os falsos estão sempre contando um segredo para o pessoal que ninguém descobriu. Ora, eles com 2000 anos de história da igreja, eles descobriram um segredo para todo mundo revolucionar a igreja, para todo mundo mudar a vida espiritual. Nós estamos atrás de uma fórmula. Onde será que eu descubro para ter minha vida transformada, para ser um crente diferente, para avançar na minha fé? Você já recebeu, você já ouviu. Já está escrito há 2000 anos. Está na sua mão, inclusive, aí. A Bíblia já nos alerta, já nos traz, e aí por trás você vê que tem uma Bíblia. O que será que aqueles irmãos tinham ouvido, recebido? A palavra de Deus. A Santa Escritura. A instrução do Eterno estava na mão daquela igreja, e uma advertência é: se lembre do que você recebeu de Deus. Não se esqueça, quando soprar um vento de modismo para tentar arrebanhar alguns, lembra do que você ouviu, do que você recebeu. Quando a fraqueza espiritual bater à nossa porta, onde nós encontramos forças, irmãos? Do Senhor, na sua palavra. É Ele quem dá força ao cansado, quem revigora aquele que não tem nenhum vigor. Isaías 40, é isso que Deus diz. Então é na palavra dele que nós vamos buscar, e não nenhuma fórmula nova, nenhum modismo, nenhuma heresia forjada aí no nosso tempo para oferecer algum tipo de vitalidade. Nós precisamos voltar para Deus. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus, irmãos. Tem gente que diz assim: pastor, eu queria que Deus falasse comigo, e a Bíblia empoeirada na cabeceira dele. A gente não estuda a Escritura, a gente não ama, irmãos, como nós deveríamos amar a palavra. Parece que não há deleite e prazer. Lembra, irmãos, na restauração, no contexto de Neemias e Esdras, quando a Bíblia é lida diante do povo, o que acontece com o povo? O povo chora. O povo chora de emoção ao ouvir a lei de Deus. Nós precisamos encher o coração, irmãos, de alegria pela palavra. A ordem de Deus para aquela igreja, irmãos, é lembrar do que ela recebeu. Nós precisamos, de tempo em tempo, ser reavivados pelo Senhor, visitados por Deus. É verdade. Mas nenhum tipo de visitação de Deus vem alheia à sua palavra. Nenhum tipo de avivamento acontece senão o povo voltando à palavra. Eu citei esses Neemias, o que é que Deus está fazendo ali? O povo de volta à palavra. O que é o movimento da reforma protestante, irmãos? A palavra na mão do povo, na língua do povo, e Deus conduz o seu povo à palavra. Não existe vida espiritual crescente, vibrante, com vitalidade, se não houver a palavra. Lance fora qualquer vento de avivamento. Essa igreja está muito bonita, tem muita coisa, mas aí assim, Bíblia não tem muito, então não é igreja.
Já viu aquele povo que diz assim, o culto estava maravilhoso, era glória, misturado com vitória, era coisa para cá e para lá, o que foi pregado? Eu nem lembro. Irmãos, como assim? Se o Espírito opera pela palavra, se o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que está escrito na palavra de Deus. Tem gente, irmãos, que se nega pela palavra, muita gente chega, pastor, precisamos de algo para mudar a Bíblia, gente. Bíblia nos nossos lares, na nossa vida, com os nossos filhos, ensinando a palavra para eles. Essa semana passada o Bernardo falou assim, papai, os meus amigos reclamam de mim, dizem que eu falo muito de Jesus e do Palmeiras. A parte do Jesus me alegrou, do Palmeiras eu falei, filho, não é para falar tanto assim. Eu sei que está no hype. E aí eu expliquei para ele, eu disse, filho, Jesus falou que a gente não deveria ficar triste quando alguém reclamar que nós falamos muito sobre ele, mas se alegrar, porque nós seríamos mal compreendidos, na linguagem da criança, por falar de Jesus. Enche o seu coração com a palavra, volte-se à Bíblia, leia a Escritura. Muitos de nós que está aqui não leu uma porção da Bíblia essa semana, e nós queremos vitalidade com Deus, de que forma? Lembra do que você recebeu, lembra do que você ouviu, e veja o que diz aqui o versículo 3, irmãos. Guarda-o. O que é guardar? Obedecer. É isso que a Bíblia está dizendo. Quer uma receita para o avivamento de qualquer igreja? Obediência. Ir para aquilo que Deus já comunicou e decidir obedecer. Nós precisamos disso, irmãos, de obediência. Você quer mudança espiritual, meu irmão, na sua casa? Obedeça. Abandone os falsos ídolos, volte-se para Deus. Você quer, irmã, transformação espiritual? Coloque a sua vida, a decisão de obedecer. Obediência. Deuteronômio 10, 12 e 13. Diz assim, irmãos. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? É uma pergunta que o próprio Deus responde na sua palavra. O que Deus quer de você? Ó igreja presbiteriana de Mairinque, 38 anos de bênção, o que Deus requer de ti? O que Deus quer de nós? Aí vem a resposta, eu não sei se dá para colocar aí, Gabi, eu só vou atrapalhar vocês aí, mas diz assim, não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor, e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Em suma, o que Deus quer de nós, irmãos? Obediência. Para que nós não caiamos no perigo de ter um nome de vivo e estar morto, nós precisamos sempre decidir obedecer. Essa é a ordem de Deus para nós. Irmãos, nós não fomos chamados para ser uma igreja famosa, importante, rica, abastada, confortável, maior prédio da cidade. Não. As coisas podem vir, sim, mas nós somos chamados para obedecer a Deus. O que Deus quer de nós é fidelidade. Um dia um pastor escreveu assim, pregadores, lembrem-se que não há recompensa no céu por ser famoso na terra. O único galardão que nós vamos receber no céu é por fidelidade, por obediência, e não por ser famosos. Obediência, irmãos. E ainda tem mais aqui nesse versículo. Versículo 3, no finalzinho, veja. Guarda-o e arrepende-te. Terceiro aspecto aqui que ele está citando, acerca deste ponto importante, sobre lembrar do que recebeu. Qual foi a ênfase da pregação de João Batista no deserto, irmãos? Arrependei-vos. Jesus pregou, se arrependam, é chegado a vós o reino de Deus. E quando Pedro pregou o seu primeiro sermão em Atos, o que ele diz? Se arrependam e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados. Arrependimento é a palavra de Deus para nós. Arrependimento é o chamado de Deus para o meu e o seu coração. A igreja está mal, o que fazemos? Vamos colocar uma programação nova. Vamos contratar um cantor famoso, um pregador famoso. Vamos trazer alguém para mexer. Vamos simplesmente criar uma programação artificial. Não, o chamado é arrependa-se. Nós precisamos de arrependimento dos nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender porque nós temos deixado de liderar nossa família, homens, diante do Senhor como nós deveríamos. Nós temos de nos arrepender diante de Deus,
porque nós abandonamos o compromisso com o Senhor genuinamente. Nós tratamos a igreja local como uma frequência ocasional. Nós um dia fizemos o compromisso e o voto de fé com Deus, e hoje tratamos de qualquer jeito, e criamos um monte de argumentos mentirosos na mente para dizer assim, eu vou anestesiar minha consciência. Arrependimento. Você precisa se arrepender, eu preciso me arrepender dos meus pecados. A igreja deve, sempre deve, pregar arrependimento. O que nós pregamos aqui não é que você vai ficar rico ou mudar de vida, o seu status social. Nós não estamos pregando que Deus vai te dar carro novo, casa nova. A mensagem do Evangelho para você é: se arrependa dos seus pecados. A sua enfermidade física, Deus pode curar? Sim, eu sei que pode. Mas não é isso que nós pregamos. Um médico pode resolver o seu problema. Os seus problemas financeiros, talvez um bom trabalho, talvez um aporte de alguém pode ajudar a resolver. Mas você carrega consigo um problema que só a cruz de Cristo resolve: os seus pecados. Por isso que você precisa se arrepender dos seus pecados. E a igreja é advertida a ouvir: se arrependa. Irmãos, ore para que a nossa igreja seja uma igreja pronta ao arrependimento. A igreja seja pronta ao quebrantamento e reconhecer diante de Deus que ela precisa se arrepender. Se a mensagem que você ouve quando está mal espiritualmente afaga o seu ego, essa verdade está te matando mais ainda, sabia? É como alguém que chega com o braço amputado, lá no pronto-socorro, a gente dá uma Neusaldina e manda embora. E sorri para a pessoa. Se alguém está morrendo espiritualmente, ela não tem que ser chamada de joinha de Jesus, ela tem que ser chamada ao arrependimento. Uma igreja espiritualmente morrendo precisa ser chamada ao arrependimento. Lembra, crente, quando você se converteu, como que você orava? Qual o anseio que você tinha para comprar a sua primeira Bíblia? A vontade de entender aquele texto, o desejo, o amor que você tinha pelo culto, simplesmente por estar no culto, o culto simples. Mas o culto a Deus, o culto verdadeiro. E nós vamos perdendo isso com o passar do tempo. E aqui o Senhor traz um alerta: se não vigiares, virei como um ladrão. E não conhecerás de modo algum a hora que virei contra ti. Irmãos, esse é o mesmo chamado que o próprio Jesus disse nos evangelhos. O Filho do Homem vai vir como um ladrão, numa hora que ninguém espera. Então o dia do arrependimento, do reconhecimento, se chama hoje, agora. Talvez você presunçosamente pense assim: pois bem, lá na frente eu me resolvo com Deus. Eu tenho mais uma jornada ainda, agora não é hora. Quem garante a sua existência nos próximos 10 minutos? Deus está nos chamando ao arrependimento no dia que se chama hoje. Confesse Jesus. Reconheça diante dele que você é um pecador, que precisa da graça de Cristo, e ele te concederá misericórdia e perdão nele. Amém? Irmãos, e aqui há um consolo. Versículos 4 e 5, esse é o nosso último ponto. Pode passar, filha, por favor. Uma palavra de encorajamento. No meio daquela igreja haviam remanescentes. Veja lá, versículo 4. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Algumas verdades aqui nesse ponto. Nessa palavra de encorajamento, nós vemos da parte de Deus que o Senhor sempre preservará os remanescentes. A igreja de Jesus, eu tenho e você deve ter absoluta certeza que ela não ruirá, porque quem a estabeleceu disse que ela vai prevalecer. E que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja estará de pé até a volta do Redentor, porque Ele fundou a igreja. Nós cremos nisso. Então, ainda que a igreja se contamine, essa igreja aqui, instituição no nosso tempo, ainda que as pessoas se percam, isso é bíblico para nós, irmãos. Os homens darão ouvidos a falsos mestres, teriam comichões nos seus ouvidos e amontoariam doutores para si, porque querem ouvir o que lhes afaga. Nós permaneceremos na verdade de Deus. Deus tem os seus remanescentes, Deus tem aqueles que estão com Ele. Um dia Elias achou que não. Um dia Elias, assustado por uma ameaça de Jezabel, falou: o quê? Eu quero é morrer. E dentro da caverna, depois daquele trato dele com Deus, ele disse: Senhor, me mata, eu não sou melhor que os meus pais.
E aí ele disse, só eu fiquei, estou aqui sozinho. O que o Senhor diz para Elias? Elias, você não sabe de nada. Eu preservei para mim 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Deus tem os seus, irmãos. A igreja é dele, ele a preserva. Nós não estamos sozinhos. Quando nós queremos servir a Deus em fidelidade, há um povo que teme e ama o nome do Senhor, espalhado pela face dessa terra inteira. E um dia estaremos reunidos na eternidade diante de Deus. Outro ponto, irmãos, você sabe que as vestes simbolizam a vida espiritual. Vestes limpas, vestiduras brancas aqui. Os comentaristas sugerem que esse texto faz uma alusão ao tipo de culto pagão, de imoralidade sexual e de vestes sujas por essa imoralidade. Mas aqueles que estão no Senhor têm vestiduras brancas, limpas, andarão de branco com Jesus. Olha que bênção, irmãos. Nós podemos até estar feridos da batalha, com cicatrizes diante dele, mas os que estarão diante do Senhor, os fiéis, estarão andando com Jesus, limpos, purificados, por eles não, pelo mérito do próprio Cristo, por aquilo que o Cordeiro que lavou as nossas vestes fez. Não é à toa que nós cantamos, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Antigamente o hino falava eu serei, mas nós já estamos purificados no Senhor. Veja o último versículo aqui, o versículo 5. O vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Veja que na sua censura, Jesus disse que eles tinham um nome de vivo, mas estavam mortos. Mas aqueles remanescentes tinham um nome vivo no livro da vida. E o próprio João vai nos dizer em Apocalipse que esse livro da vida não é um livro que tem um anjo com corretivo, uma borracha lá apagando o tempo todo, mas que esse livro já foi escrito antes da fundação do mundo. E o que o Senhor está dizendo não é assim, eu vou estar olhando aqui, vou verificar, vou apagar, não. Nós cremos, irmãos, doutrina da graça. Aqueles que Deus chama, Ele preserva até o fim. O que o Senhor está falando aqui com essa igreja? Era muito comum naquela época, por exemplo, alguém que sofresse uma sentença de cidadão romano, por exemplo, perder o seu nome e a sua cidadania. Pessoas que perdiam a sua liberdade e eram tirados de rolos importantes da cidade. O que o Senhor está dizendo? Você pode até perder o seu nome lá fora, mas se você estiver em mim, o seu nome é garantido para todo o sempre. E Jesus diz a mesma coisa que também fala nos evangelhos. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante dos meus pais, do meu Pai. Nós guardamos o bom nome de Jesus. Nós somos chamados a viver a vida de Deus em nós, com vitalidade, com inteireza, com certeza que caminhamos em Deus. Amém, meus irmãos? Esse é o encorajamento. Essa é a bondade de Deus manifesta a nós, que fala aqui nesse texto. E para concluir, o último versículo, que eu pedi para que os irmãos lessem juntos. É uma estrofe repetida em todas as cartas às igrejas. É um refrão que diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Quem está falando conosco, apesar de um instrumento tão falho, de um pedaço de barro, é o Senhor. Quem está chamando a igreja a pensar no compromisso de manter a vitalidade, de caminhar com Deus em obediência e santidade, é o Senhor. Como está a sua audição espiritual? Quem tem ouvidos, ouça. Perceba que Deus está comunicando à sua igreja. Quais os ruídos ao seu redor que têm impedido que você ouça com clareza a voz de Deus? A nossa semana é tão barulhenta, não é, irmãos? De vez em quando até no culto, né? Passa uns abençoados aí de descarga aberta, de escapamento aberto, que é estridente. Eu gosto na EBD, que o povo está cochilando, eles passam, o povo já fica atento. Como é que está a sua audição espiritual? Tem levado a sério o que Deus está falando? Tem estado atento para o chamado de Deus à sua vida? Olhe para o seu coração. O salário do pecado é a morte. Se você não romper com aqueles pecados ocultos,
você está caminhando para trazer morte à sua vida. Rompa com eles nessa noite. Ore pela vitalidade espiritual da sua casa, da sua família. Se arrependa. Lembra do que você ouviu. Guarda, obedeça. E assim, irmãos, caminharemos com Deus, pela graça do Eterno. E como diz aquele hino nosso, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus, nós lá estaremos. Amém? Fiquemos de pé, irmãos, para orar ao Senhor. Louvado seja o nome do Eterno. Pai Santo, nós queremos agradecê-lo por tantas bênçãos hoje aqui listadas. Mas diante do clima festivo, alegre, jubiloso, o Senhor nos chama a lembrar que nós precisamos avançar vigilantes, tementes, sem negociarmos a verdade do Evangelho a nós entregue. Deus nos livra, individualmente a cada um de nós, em comunidade, no coletivo, como igreja, de um dia recebermos essa sentença dura: tens nome de que vive, mas estás morto. E se há, Senhor, mortos espiritualmente, a Tua palavra diz que o Teu Espírito é que dá vida, então nós confiamos em Ti, para trazer-nos a vida, ou trazer a vida àquele que está morto espiritualmente. Aviva a nossa obra, ou a Tua obra em nós. Aviva esta obra, Senhor. Leva-nos à obediência ao Teu bendito nome. Nos ensina a guardar tudo o que nós temos ouvido. Dispõe o nosso coração pronto a se arrepender. Quanta dureza, Deus. Quanta dificuldade em dobrar a nossa cerviz, em reconhecer que carecemos do Senhor. Nós nos arrependemos do nosso orgulho, nós nos arrependemos de nossa altivez, de nossa confiança em nós mesmos, das vezes que julgamos o outro em detrimento de nós. Oh Pai, tenha compaixão das nossas vidas. Ensina essa igreja, uma igreja pronta a se arrepender, corações prontos, servos e servas prontas a isso. Traga sobre nós por Teu Espírito, leva-nos a essa obediência. Encoraja os meus irmãos, Pai. Apesar de fracos, limitados e falhos, um dia nós andaremos com vestes brancas diante do Senhor. Ah, Deus, quem somos nós? Não merecíamos nada, mas o Senhor ainda nos chama a essa bondade. Um dia caminharemos com Cristo, aquele que sim é puro, santo, mas que também tem nos levado a esta vida, tem tornado as nossas vestes alvas. Te bendizemos, ó Cordeiro de Deus. Pai Santo, nos ajuda a caminharmos essa jornada, mantendo o nosso testemunho. Nós não podemos negá-lo, ó Deus. Livra-nos deste pecado, porque um dia o Senhor Jesus atestará diante de Ti, que nós atestamos o nome dEle aqui nessa terra, e assim seguimos, erguendo o estandarte do Evangelho como igreja de Jesus, anunciando o bom nome do Senhor, queiram os homens ou não, meneiem a cabeça as pessoas ou não, nós diremos: só Jesus é o Senhor, o único caminho que nos leva a Deus. Ele morreu, ressuscitou, e vivo está entre nós. Bendito seja Teu nome. Ajude-nos, Pai. Muito obrigado pelas infindas bênçãos dispostas, derramadas a nós. Te somos muito gratos, te celebramos como igreja, como o Senhor tem derramado sobre nós, igreja bendita na Tua presença. É assim que oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.